Eu voltava da academia agora e eu refletia muito sobre uma frase que uma amiga minha falou pra mim essa semana. Essa semana ela falou assim pra mim: Roberta, abundância não é só dinheiro. Abundância envolve muito mais coisas que as pessoas não têm consciência. E por que que eu refletia sobre o que ela me falou? Ela é uma mulher muito próspera. E ela falava comigo, ela falou assim: abundância é quando você consegue finalizar uma série de exercícios e você percebe que você conseguiu iniciar e você conseguiu terminar. Abundância é quando você tem água para beber. Abundância é quando você tem o que vestir. Abundância é quando você tem alimento para todas as refeições. E eu já tinha ouvido aquilo antes, mas eu deixei ela falar. E foi muito curioso porque ela falou assim: abundância é quando você precisa das coisas e você tem. E as pessoas confundem muito, as pessoas acham que abundância é uma conta multimilionária, é uma vida perfeita. Não, abundância é você ter quando você precisa. Então, você ter os seus braços, ter as suas pernas perfeitas para você iniciar uma série, para você terminar essa série, isso é abundância. Existem muitas pessoas que nesse momento estão doentes, estão com um diagnóstico difícil de superar, estão às vezes internadas em um hospital. Quando você não está nessa realidade, significa que você não está na realidade de escassez. Na área da sua saúde, você está sendo abundante. E ela falou assim: muitas pessoas não se dão conta disso. Quando você acorda todos os dias de manhã, você tem a sua família lá, significa que você é uma pessoa abundante, porque existem pessoas que estão acordando naquele exato momento e não tem ninguém. Existem aquelas que moram sozinhas e querem estar nessa condição, mas existem aquelas também que infelizmente perderam os seus familiares, né? Passaram por uma tragédia, por uma dor, por um luto. Se você está na realidade oposta, significa que você está no estado de abundância. E aí eu refletia muito, 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 muito sobre o que ela falou. Por quê? Porque hoje eu fui para academia com uma amiga, né? E é uma pessoa, graças a Deus, é uma pessoa muito bonita, é uma pessoa bem-sucedida. E já durante as nossas conversas ao longo do dia, ela falou assim para mim pelo WhatsApp: "Ai, eu preciso ir na loja e eu preciso comprar umas roupas novas para malhar, porque uma pessoa com um look bonito malha totalmente diferente." E eu não concordo muito com essa frase, não. Eu acho que você tem que ir se sentindo bem, né? Não que você tem que estar sempre na moda, sempre com as tonalidades e com as peças que estão em evidência. Acho que você tem que estar se sentindo bem, né? Até porque você vai expor seu corpo a diversas posições, então é importante que você esteja também confortável, se sentindo bem. Mas eu deixei ela falar, tudo bem. E aí, quando nós nos encontramos para ir, ela falou para mim que não tinha conseguido ir na loja. E nós fomos caminhando. Deu exatamente 20 minutos que nós estávamos na academia, ela se despediu de mim e ela falou que ela ia embora. E eu falei assim, assustada, eu falei, já? E ela falou assim, é que hoje só foi para aquecer. E ela foi embora. Só e aí eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, né? Eu a conheço, ela é minha amiga, eu conheço os trejeitos dela. O que eu fiquei refletindo foi o seguinte: não, ela foi embora porque ela não estava se sentindo bem com a vestimenta que ela estava, porque ela não conseguiu comprar roupas novas para estar ali, sabe? E ela foi embora com a cara amarrada e eu vi que ela foi chateada e coisa e tal. E por coincidência, durante o treino, tiveram duas séries nossas que coincidiram e tal. E eu vi que ela não estava disposta a fazendo o exercício, mas eu deixei. Às vezes as pessoas estão dentro da academia também para poder esparecer a cabeça. E aí quando eu vim embora, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu terminei a minha série, deixei ela ir embora. E quando eu voltei para casa, eu refletia muito sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente tem muita abundância ao nosso redor, a gente tem muita abundância presente na nossa vida e a gente não se dá consciência disso. A gente não percebe, a gente não agradece que naquele momento ali existem diversas pessoas com diversas realidades, principalmente dentro dos hospitais, querendo estar no seu lugar, querendo ter saúde, querendo poder estar dentro de uma academia, caminhar numa calçada e não pode. E a gente acha que isso é natural. Gente, a vida não é natural. A vida é sobrenatural. A vida é fantástica. É uma pena que a gente entra num processo de Matrix de não reconhecer isso.
E aí eu finalizei meu treino e eu saí muito grata, saí agradecendo muito a Deus, louvando muito a Deus pela minha saúde física, sabe? Louvando muito a Deus. Eu fui treinar, né? E já tava com coque no final aqui na cabeça, meu cabelo, no vídeo dá pra ver, né? Tá todo bagunçado e eu não tava nem aí, nem aí. Porque aquela ficha caiu pra mim, sabe? Eu sou muito abundante, eu tenho muita saúde, graças a Deus, sabe? Cada 60 quilos que eu levanto, cada 80 quilos que eu consigo empurrar com a perna, cada 10 quilos que eu consigo levantar com o braço, eu louvo a Deus e agradeço. Isso é condição perfeita, sabe? Condição perfeita, saúde física perfeita. É sistema nervoso funcionando bem, neurológico, é o cérebro em bom estado, são os meus órgãos perfeitos. E a gente, sabe, a gente precisa entender que isso não é natural. Isso é sobrenatural, isso é graça, é a favor de Deus e precisamos ser gratos sobre isso. Não podemos perder esse valor de ver isso, sabe? Essa abundância na nossa vida. É uma pena. E quando uma pessoa entra nesse estado de não perceber isso, porque você não consegue estar com a roupa que você quer, porque a vida não está do jeito que você tá em outros setores, muitas das vezes é o caminho que te leva para a escassez. Eu refleti muito, muito sobre isso e fiquei pensando, cara, às vezes é isso que leva uma pessoa a ficar doente, às vezes é isso que leva a pessoa a uma perda de emprego, é uma situação de pobreza, é a sua insatisfação. É o seu não reconhecimento do quanto que ela é abundante em muitas áreas da sua vida.